boa tarde ao público que também nos assiste, nos acompanha. Agradecer a presença da equipe da Secretaria de Saúde, também, que está aqui dando suporte e que vai praticamente comandar a reunião de hoje. Agradecer a presença e a disponibilidade do nosso secretário, Acélio Casagrande, do Samuel e do David também, que vão fazer as apresentações. Então, esta é a nossa terceira reunião da Frente Parlamentar sobre o enfrentamento de Covid e as vacinas. Como nós conversamos, convidamos, então, o secretário e a equipe da Secretaria de Saúde para que viessem a essa casa fazer a explanação, nos contar o que foi feito até hoje e qual é a projeção em relação ao Covid e o que foi feito em relação à vacina e quais são as projeções também para a vacina. Então, passado, presente e futuro, né, secretário? Para nós termos esse acompanhamento e baseado nesses dados, nós, vereadores, participantes da Frente Parlamentar, possamos fazer ações para ajudar também o poder público, ajudar a população nesse momento de pandemia. Então, eu vou passar a palavra ao secretário Acélio para que ele comece a fazer as ponderações iniciais e depois, então, o David e o Samuel. Muito bem, vereadora Roseli, todos os vereadores, nossa saudação especial e os cumprimentos aqui à formação de uma frente parlamentar do Covid, e nada melhor do que quem representa realmente o povo, as pessoas, os vereadores aqui que representam. O Samuel, nosso gerente de atenção à saúde, também o David, que é o nosso diretor-geral. Tem aqui uma equipe também lá da Vigilância Epidemiológica, que vejo aqui atrás. A todos aqueles que nos acompanham também, a vereadora que está nos acompanhando de casa, já recuperada, acredito eu, né? A vereadora Giovana. Sim. A vereadora Giovana é secretária da frente e ontem terminou o tempo de isolamento dela, ela está nos acompanhando também. Isso, passou pelo nosso centro de triagem, pelo monitoramento e graças a Deus não precisou de nenhuma internação. Esse é um trabalho recente, né? Que o Samuel aqui, que é o nosso gerente, junto com a TI, que é o nosso centro de tecnologia, é uma ferramenta interessante que você, a partir quando o cidadão fique positivo, ele passa a ser monitorado por uma ferramenta em alguns bairros e não em todos ainda, mas vamos chegar a todos, onde o monitoramento acontece através de um robô que faz questionamentos de como o paciente está e dependendo de como ele está, entra em ação um profissional da saúde, com tratamento, com orientações, fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfim, todos aqueles que temos que atender. Como essa é a primeira apresentação de resultados e também de case de sucesso para o Brasil, que foi o nosso trabalho em cima da Covid, e nós vamos apresentar aqui algumas ações desenvolvidas pela Secretaria, desde o início, desde março, quando era uma doença totalmente desconhecida. Em janeiro nós já estávamos trabalhando essa questão de quando e como chegaria ao Brasil, e em março nós tivemos que tomar algumas medidas, e elas aparecem no nosso relatório como centro de triagem, o nosso trabalho todo nas 50 unidades de saúde, enfim, uma série de ações em que nós desenvolvemos. E agora o foco maior nesse momento é vacina, né? Então nós estávamos com vacinas da Coronavac, Butantan e também da AstraZeneca Fiocruz. E agora com uma parceria onde nós estamos tendo com a Unesc, ela está nos emprestando um freezer que já utilizam lá, mas totalmente liberado, para poder receber a partir de amanhã também a vacina da Pfizer, né? Agora às 17 horas a nossa equipe está tendo uma capacitação e com a capacitação e com a condição de armazenamento nós vamos começar amanhã a receber também as vacinas da Pfizer.
Até agora, de primeira dose, nós já realizamos 43 mil pessoas de primeira dose. Isso significa que, imunizados com a primeira dose, nós já temos praticamente 22% da população de Criciúma e mais de 97% dos idosos acima de 60 anos. Estamos vacinando nesse momento crônicos, né, são 22 comorbidades, 22 doenças crônicas, né, que não é fácil muitas vezes as pessoas até entenderem, porque você chega muitas vezes no posto com um atestado médico e aquele atestado não comprova aquilo que determina o Ministério da Saúde como norma para poder vacinar, né? Exemplo a situação dos hipertensos, que não basta dizer ou ser hipertenso descompensado, você tem que estar usando 3 tipos de medicamentos, enfim, tem uma série de critérios, mas que com a inovação que a gente teve aqui também, do Minha Vacina, o Minha Vacina nos facilitou muito e será para o futuro uma forma de controle da nossa sociedade através desse sistema do Minha Vacina, porque ali você tem o cadastro, onde estão, quem são e quantos são. E através do Minha Vacina hoje nós sabemos quem são os crônicos e agora com os documentos que estão inserindo, qual a gravidade desses crônicos para pós-Covid também cuidar daqueles que precisam ser cuidados para não irem para um hospital, que é um trabalho de prevenção. Então, tudo isso é um trabalho que não é fácil e a saúde, e aqui o nosso reconhecimento a todos aqueles profissionais que de uma forma ou de outra se dedicaram, se dedicam, se empenham no dia a dia, que não é fácil, muita gente cansada, né? Dificuldade de encontrar profissional médico porque a procura é muito alta, tem UTI pagando a R$200 a hora, outros centros de triagens a 140, a 160, outros 180, então há uma disputa de mercado por médicos e acaba nossas unidades ficando muitas vezes sem poder ter médicos. Como é que está aí, Rosali? Está tudo pronto já para a apresentação? Já? Ah, ok. Então eu falei um pouquinho aqui a mais porque eles me pediram também, tá? Para poder ficar pronto aí o sistema, mas agora está pronto, então eu passo a palavra para o Dr. David e ele faz uma apresentação da parte dele, depois o Samuel também, né, Samuel? Não sei se o Samuel primeiro ou depois, acho que a parte financeira fica para o final e a parte inicial, como é que fica aqui a apresentação? Ok. Então tá bom. Então, uma boa tarde a todos os nobres vereadores, vereadoras também presentes, né? Assim como o secretário Acélio já comentou no início, vou fazer uma explanação bem breve, resumida, das ações da pandemia relacionadas à Secretaria de Saúde, das novas ações do que a gente implementou devido à pandemia, mas também do que a gente teve que reajustar, né? Teve que reorganizar alguns serviços na rede de saúde. Então, colocando ali na apresentação, pode passar. Vou ter que ver aqui atrás. Tem que ver aqui atrás. Então, ali passando sobre as equipes multiprofissionais, pode passar, por favor. Com relação, então, ao serviço de fisioterapia, né, os profissionais fisioterapeutas. Então, a gente propôs, durante todo esse fluxo de pandemia, né, o atendimento domiciliar para o início do tratamento fisioterápico precoce, visando aí a redução das hospitalizações dos usuários em isolamento domiciliar. O atendimento domiciliar pós-Covid dos usuários que ainda não conseguem se locomover até o centro de reabilitação. E a intensificações das ações de prevenção através de orientação de higiene, distanciamento social, através do serviço de fisioterapia, né? Então, como que o paciente tem esse acesso ao serviço? O acesso é feito através das unidades de saúde, por encaminhamento médico, onde, após realizar a visita admissional, o fisioterapeuta profissional, né, vai traçar todo o plano de tratamento, a frequência que vai ser essas sessões, seja no domicílio do paciente ou mesmo lá no centro de reabilitação, para fazer todo o acompanhamento desse paciente.
sempre levando em consideração que o cuidador daquele paciente que vai ser aquele que vai conduzir todo o tratamento daquele paciente. A parte de nutrição e psicologia, então o serviço, no primeiro momento, na pandemia, lá no início, né, foi suspenso. O retorno foi gradativo, né, de forma pausada, incluindo principalmente formas presenciais, devido à orientação dos conselhos, né, das categorias profissionais, mas também o atendimento por meio eletrônico, por telefone, por e-mail, para não deixar esse paciente sem nenhum tipo de assistência. O acesso desse paciente também através da unidade de saúde, por encaminhamento médico ou de outro profissional de nível superior também. Podemos passar ali. A parte de fonoaudiologia, então, o atendimento também, como a nutrição e a psicologia, num primeiro momento foi suspenso na sua totalidade, porém houve um retorno gradual também, de forma presencial, de acordo com as normas de segurança, também de acordo com os protocolos dos conselhos de classe. O acesso ao serviço, também através das unidades de saúde, por encaminhamento médico através do CISREG, tá? Podemos passar. Profissional de educação física, as atividades físicas realizadas nas diversas unidades, né? Então, os atendimentos foram suspensos em um primeiro momento, por se tratar de atividade em grupos, na sua grande maioria, né? Os servidores, então, foram alocados para os monitoramentos dos casos de pacientes positivos. Então, os servidores, educador físico, né? Ele ajudou e colaborou muito, assim como outras categorias profissionais, na questão do monitoramento dos pacientes, nesse momento que foi suspenso as suas atividades. E o retorno também foi de forma gradual às atividades, tendo aí uma ênfase em atividades em duplas ou em pequenos grupos de pacientes, né? Essa categoria profissional geralmente faz os seus atendimentos em grande grupo, né? Geralmente em praças abertas ou na unidade, mas em grande grupo. Então a gente retornou com as atividades de forma gradual, porém em grupos pequenos, né? Grupos menores, tá? O acesso a esse serviço também é feito através das unidades de saúde, por encaminhamento dos profissionais da equipe ou procura espontânea da população direto nas unidades. Sobre o Centro de Reabilitação Pós-Covid, Então, o Centro de Reabilitação Pós-Covid ele tem um atendimento de diversas categorias profissionais, um atendimento multiprofissional que engloba médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiro e profissional de educação física. Toda essa equipe acolhe o paciente lá nesse centro de reabilitação e planeja todo o tratamento deste paciente, né? Esse paciente fica por um período, fazendo algumas sessões que lá são planejadas por essa equipe, e depois ele tem essa alta desse tratamento. Até o presente momento já foi feito em torno de quase 500 reabilitações no município através do centro de reabilitação. E a gente tem diversos relatos de diversos pacientes da significativa melhora do paciente pós-Covid, né, do paciente que acomete a doença e acaba sofrendo diversas lesões devido ao Covid. O acesso desse paciente a esse serviço também através da unidade de saúde, também via CISREG e encaminhamento médico. A parte de oxigenoterapia, que também é uma parte que aumentou muito, né, o número de atendimentos. Então, fornecimento de oxigênio e ventilação domiciliar após a alta hospitalar, ou através da indicação médica ou não, né, para o uso. Usuários em isolamento domiciliar por Covid, atendimento médico domiciliar para prescrição de tratamento com uso de oxigênio através de protocolo próprio do município. Disponibilizado o acesso ao paciente diretamente quando ele faz essa procura, né? O paciente tem esse acesso através das assistentes sociais dos nossos 5 distritos. Nós somos em 5 distritos sanitários. Cada distrito tem uma profissional de assistência social. E esse serviço o paciente tem acesso através da profissional de assistência social, que faz todo o cadastro, enfim, todo o encaminhamento para esse serviço. O acesso quanto em casos de isolamento domiciliar para a Covid é feito através das unidades de saúde ou telecovid. Aqueles pacientes que estão em isolamento domiciliar, como ele não vai poder ir até a assistente social, ele pode fazer esse acesso também para o telefone da unidade ou via telecovid, né, 156. A parte da atenção básica, o que a gente fez ou modificou na atenção básica devido à pandemia?
Então, a criação do centro de triagem junto à rede de urgência e emergência, o centro de triagem que fica aqui próximo da Casa Legislativa. A criação da sala de situação. A sala de situação foi criada junto com a universidade, com a Unesc. Era uma equipe de profissionais de diversas categorias profissionais. A gente, enquanto gestão, levava a situação, o problema daquele momento, e aquela equipe de profissional ia atrás da literatura científica para poder a gente definir protocolos ou fluxos que a gente tinha que ou arrumar, ou regularizar, ou de alguma forma alterar. Então, essa sala de situação, a gente tem aí, a gente criou um livro, que temos aí quase pouco mais de 150 protocolos, fluxos, que essa sala realizou através desses profissionais para o enfrentamento da pandemia. Instalação da segunda linha telefônica nas unidades de saúde para facilitar a questão do agendamento, do monitoramento, né, da pandemia. A criação do plano de contingência municipal junto à vigilância epidemiológica, a criação do POP na atenção básica também junto à vigilância sanitária, a compra de oxímetros para o monitoramento dos pacientes em domicílio, a atualização dos POPs de limpeza terminal e concorrente, a descentralização dos testes do COVID nas unidades de saúde, a implementação do atendimento de sintomático respiratório em todas as unidades, a criação de fluxo de atendimento à gestante junto à vigilância epidemiológica para a realização dos testes em domicílio e a construção do POP de enfermagem, que a gente está em fase de construção, agora em fase de publicação deste protocolo. Podemos passar? A parte do nosso laboratório municipal, né? Então, a gente teve a descentralização dos testes de anticorpo, né, para a Covid-19, GMGG. Iniciamos, então, com a testagem apenas no laboratório municipal em abril de 2020. À medida que a situação da pandemia se intensificou, o laboratório fez treinamentos para todas as equipes de enfermagem, para que o exame de anticorpo pudesse ser, então, realizado em todas as unidades de saúde. Foram montadas, então, equipes que eram treinadas diariamente no laboratório municipal, para que a equipe lá na unidade pudesse também fazer o teste e fazer essa descentralização e o paciente ter esse acesso com mais rapidez e facilidade. A descentralização também do teste de antígeno para a COVID. O laboratório forneceu os testes de antígeno também para a UPA, para o Hospital São José, capacitou todos os profissionais. Em 2021 também passou a fornecer este teste para o Materno Infantil Santa Catarina e principalmente para gestantes que estavam sintomáticas, né? A capacitação também para a realização dos testes das unidades básicas de saúde. A capacitação para a realização dos testes de antígenos foi feita também pelos bioquímicos do nosso laboratório municipal, para todos os profissionais aptos a realizarem estes testes de acordo com o Ministério da Saúde, porque nem todas as categorias profissionais da saúde podem fazer o teste, aplicar o teste na população. Então, aquelas categorias que tinham essa liberação do Ministério da Saúde foram todos capacitados para, então, fazer esse teste do antígeno também nas unidades de saúde. A disponibilização também de um celular para o agendamento dentro do laboratório municipal, exclusivo para o agendamento de profissionais de saúde, segurança e ensino, também foi uma iniciativa do nosso laboratório municipal para agilizar esse agendamento do teste. Então, a gente teve aí num total, até o presente momento, de pouco mais de 108 mil testes realizados na população, dentre eles o teste de antígeno ou de anticorpo, tá? A gente também teve, em parceria com a universidade e o nosso laboratório e a nossa secretaria, algumas pesquisas, né, que foi feito com os testes e fez o teste em massa em toda a população. Então, a gente teve a testagem na cidade, que foram realizados em seis pesquisas em todo o território de Criciúma. A cidade foi, então, dividida em regiões, né, e as casas sorteadas aleatoriamente para poder se ter uma ideia, então, uma ideia da extensão do vírus dentro do município. Foi também feito testes nas pessoas acima de 50 anos, realizados no próprio Laboratório Municipal e na Unidade de Saúde nos finais de semana. Realizamos também algumas campanhas na Praça Nereu Ramos, aos sábados, para realização de teste em massa também na praça. Foi também testado nas escolas todos os profissionais, antes do início das aulas, em torno aí de pouco mais de 4 mil testes realizados nesses profissionais. E a gente também teve até a testagem no terminal, agora há pouco tempo, né? Terminal Central, o que pôde abranger pessoas de todos os bairros, aí, em torno de pouco mais de 2.500 coletas realizadas ali naquele local. A rede de urgência e emergência
que compreende basicamente o nosso centro de triagem. Então, o nosso centro de triagem, aqui nesse gráfico, a gente pode ver, né, o grande aumento do número de atendimentos aqui no CT, no centro de triagem. Tá? Então, lá no início da pandemia, em março de 2020, ali um pouco mais de 1.000 atendimentos mês, aqui seria o quantitativo mensal. Então, agora, para abril de 2021, a gente já vê o alto índice lá para quase 7.000 atendimentos aqui no centro de triagem, que fica próximo aqui da Casa Legislativa. Esse aqui é um pouquinho sobre os nossos atendimentos com as nossas ambulâncias, né? Nós temos algumas ambulâncias do município que elas foram destinadas exclusivamente para transportar pacientes sintomáticos ou já positivos. Então aqui a gente pode observar também o grande aumento no início, lá no meio, né, no junho de 2020, metade do ano passado, né, até o presente momento, então, um aumento aí considerável também nesse serviço, né. A parte da educação permanente em saúde, a gente promoveu algumas capacitações, principalmente dos novos fluxos, protocolos que a gente teve que adaptar, reorganizar dentro da rede com os profissionais de saúde. Então, a capacitação aí de mais de 60 higienizadores de toda a rede de saúde para a questão dos procedimentos operacionais padrões, o POP, né, que a gente construiu junto com toda a equipe, e daí capacitamos todas as higienizadoras para que todo esse POP fosse, então, seguido dentro das unidades de saúde ou dos outros serviços dentro da secretaria. Pode retornar ali um pouquinho. A capacitação dos profissionais aptos para a realização dos injetáveis da vacina, né, que recentemente foi também autorizado pelo próprio Ministério e pelos órgãos de classe das categorias, algumas categorias profissionais, para fazer a aplicação dessa dose da vacina da Covid ou influenza. E também a articulação na elaboração de material gráfico, educativo, informativo para a confecção das mídias da secretaria. Pode passar. Aqui, bem resumidamente, a parte de RH da saúde em quantitativos, né? Atualmente, nós temos em torno de 1.500 servidores dentro da Secretaria de Saúde, que engloba aí, concursados, efetivos, contratados, seletivos, né? E com relação à pandemia, então, o valor médio aí no início da pandemia, em torno de 367 servidores foram contratados de forma emergencial para atuarem exclusivamente dentro da pandemia, englobando o centro de triagem, central de reabilitação, algumas categorias para as unidades de saúde, para atender sintomático respiratório e outros serviços. E a gente teve uma média aí de 480 profissionais afastados, né, até o presente momento, por decorrência da pandemia, em decorrência de contrair o vírus. Tá? Pode passar. Só que a gente tinha um serviço novo, né, que a gente acabou, devido à pandemia, criando também na parte da assistência farmacêutica. A gente reorganizou, então, uma farmácia para dispensar medicamento aqui no centro de triagem. Então, aqui a gente também pode observar em 2020, durante todo o ano de 2020, de março, né? Desde quando o CT foi aberto aqui. Então, no ano de 2020, a gente teve ali em torno de pouco mais de 36 mil dispensação de medicamentos aqui no CT. Em 2021, de janeiro até a presente data, a gente teve em torno aí de pouco mais de 54 mil dispensação de medicamentos aqui no CT. Né? Então, a gente já viu um aumento significativo também aqui nessa parte de dispensação de medicamentos. A gente também ampliou, na verdade, né, a dispensação da farmácia lá do Boa Vista, que principalmente atende junto ali a demanda da unidade de saúde do Boa Vista, mas também atende a demanda do pronto atendimento do 24 horas da Boa Vista. E ali a gente pôde observar também quase já 2021 batendo ali o 2020, né, na dispensação de medicamentos. Todas as duas farmácias funcionam 7 dias da semana, de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, das 8 às 17 horas. Pode passar. Aqui só um pouquinho da parte do almoxarifado, né? Então, a gente teve em torno de 10 processos licitatórios em 2020, exclusivamente da pandemia. Depois a gente pode disponibilizar para os vereadores, que aqui daí tem todos os números dos processos licitatórios, se for
se quiserem, né, a gente pode disponibilizar, mas a gente teve em torno de 10 processos licitatórios em 2020 para compra e aquisição de EPIs, de material necessário exclusivamente para a contenção da pandemia. Tá? Em 2021, pode passar um pouquinho. Pode passar. Em 2021, a gente teve até o presente momento um processo licitatório vinculado à pandemia, porém a gente teve algumas compras através do consórcio, né, do CISANREC, então, que é o consórcio aqui da região. Então, por isso que teve esse um processo licitatório diretamente vinculado ao município. Tá? Pode passar. A parte de odontologia também foi bem afetada. Então, na parte de odontologia, a gente teve a criação de protocolos de biossegurança para o auxílio dos atendimentos, a capacitação da parte de biossegurança dos profissionais de saúde bucal, a compra de EPIs e equipamentos específicos dessa área para a contenção da disseminação do vírus, tendo em vista toda a complexidade do atendimento odontológico e a questão do aerosol, que muito dissipa durante os atendimentos. No ano de 2020, quase todo o ano de 2020, esses profissionais ficaram com suas atividades suspensas, com apenas vinculados ao atendimento de urgência e emergência, não tendo atendimento eletivo. Então, era outra categoria também que ficava à disposição da equipe na unidade, fazendo testes de anticorpo, teste de antígeno e outros fluxos dentro da unidade de saúde. E, além disso, fazia os atendimentos de urgência e emergência odontológica. Pode passar. E agora, recentemente, os dentistas começaram a fazer os testes aí de anticorpo também, como já falei. E, atualmente, essa parte da odonto está atendendo ainda de forma reduzida. Já retornou os atendimentos eletivos, mas continua reduzida porque eles ainda estão também atendendo e dando vazão nesses atendimentos dos testes de antígeno. Podemos passar. Pode passar. Aqui a gente trouxe de forma muito resumida, né? De repente, se os vereadores quiserem um pouco mais detalhado, a gente tem o portal nosso da transparência, o site da prefeitura já consegue ver todo. Lá tem todas as notas, tudo que foi feito de compra, de licitação, se é compra direta, se não é, qual o tipo de modalidade de compra, valor, empresa, número de nota fiscal. Mas aqui eu trouxe de forma bem resumida, né? Então, nós tivemos em 2020, de recurso federal, pouco mais de 40 milhões de reais, tá? Com gasto em 2020, com um pouco mais aí de 24 milhões de reais. Em 2021, até o presente momento, a gente teve em torno de 5 milhões de reais de recurso e um gasto aí de 13 milhões de reais. Claro que esse 13 milhões foi a mais porque tinha um saldo, né, do ano anterior. Com um total aí, resumidamente, de 2020 e 2021, em torno de 46 milhões de reais e um gasto até o presente momento de 37 milhões de reais, né, um pouco mais de 37 milhões de reais. E a gente tem em saldo ali desse recurso federal em torno de 8 milhões e meio de reais, tá? Em saldo ainda em conta, né? E a gente teve um gasto com recurso próprio do município no ano de 2020, pouco mais de 1,5 milhão de reais, e durante o ano de 2021, até a presente data, pouco mais de 18 mil reais. Pode passar. Agora a parte da vigilância do Samuel. Pode disponibilizar a segunda apresentação. Primeiro momento, gostaria de dar boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Roseli. Estendo meus cumprimentos aos demais vereadores da casa. Nós vamos fazer, então, uma apresentação das ações de vigilância em saúde durante a pandemia, né? Um órgão que esteve, desde o início da pandemia, sempre muito atuante na linha de frente de todas as ações de combate à Covid-19, né? Tanto a parte epidemiológica quanto a parte sanitária. E agora nós vamos aqui disponibilizar para vocês a apresentação dividida em 3 módulos. Vamos fazer uma apresentação breve, né? Porque estamos com o tempo um pouco reduzido, né? Então, nós vamos mostrar para vocês aqui as nossas ações, né? Dividido em 3 módulos. O primeiro Samuel, desculpe interromper, senhora presidente. Eu iria... Em relação ao horário, não vai haver para a possibilidade? O senhor tem que falar no microfone para que fique na ata, por favor. Abre a questão dela. Questão de ordem.
Questão de Questão de ordem. ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel. Obrigado. Com relação aos horários cedidos para a sessão, que vem no horário subsequente, houve um acordo? Poderá continuar? Sim, eu coloquei ali no nosso grupo, nós já conversamos com o presidente, então, faltando, acredito, uns 5 minutos para o início da sessão, nós podemos encerrar. Certo. E depois os vereadores que quiserem disponibilizar o seu tempo, que eu acredito que os vereadores todos podem ceder o seu tempo. Então, os vereadores que quiserem ceder o seu tempo, aí, o tempo no horário político, vocês poderão continuar a fazer a apresentação. Ótimo. Obrigado. Uma nova questão de ordem, senhora presidente. Pois não, cedida. Obrigado, desculpa. Todas as informações cedidas pelo profissional David Freitas, o qual eu aproveito na presença de todos os vereadores que estão fazendo parte dessa frente parlamentar. O David é um parceiro ali na Secretaria Municipal de Saúde e como diretor-geral, e agora apresentando esses dados que considero muito importante para nós parlamentares e para toda a sociedade, para toda a população cristiumense. Se há possibilidade, senhora presidente, de ele nos encaminhar por PDF em nossos e-mails ou até mesmo nos nossos WhatsApps, essas informações, porque às vezes somos questionados e não temos esses números. Obrigado, presidente. Com certeza, a gente pode encaminhar. Então, será encaminhado, ele pode encaminhar, que daí nós repassamos para os vereadores. De qualquer maneira, deixa registrado que a reunião de hoje ela está sendo gravada e que todos têm acesso nos canais do YouTube, se quiser rever essa reunião, certo? Ok, obrigado, vereadora. Vamos então dar prosseguimento à nossa apresentação das ações de vigilância em saúde durante a pandemia, que se estende aí por quase 15 meses. Então, dividimos, como eu havia mencionado anteriormente, a nossa apresentação de vigilância em saúde em 3 módulos. O primeiro módulo, as ações de vigilância epidemiológica, todos os dados, indicadores que a nossa coordenadora Daiana Gorges vai apresentar. O segundo módulo, então, será a parte de monitoramento, que o nosso analista de dados, Renan, vai também fazer a apresentação. E o terceiro módulo, em relação à vacinação, que aí eu mesmo vou explanar para os nobres vereadores os dados. Então, em primeiro lugar, cumprimentar a Daiana, nossa coordenadora de vigilância epidemiológica, e pedir, então, que ela use a palavra. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Daiana Gorges, como o Samuel colocou, nosso gerente da Vigilância em Saúde. Eu estou respondendo pela coordenação da Vigilância Epidemiológica. E, assim, a pandemia Covid, na verdade, ela está sendo considerada como uma das maiores pandemias da atualidade, da idade atual, Então, ela é uma doença causada pelo novo coronavírus, que ele é disseminado pelo SARS-CoV-2, que ele apresenta infecções, tanto assintomáticas quanto casos graves, Então, é aquela situação que a gente percebe. Tem pessoas que acabam pegando o Covid e não manifestam nenhum sintoma, e tem pessoas que, além de manifestarem sintomas, são sintomas graves, com internação hospitalar, e inclusive muitos a óbito, De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 eles podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, quer dizer, poucos sintomas, E aproximadamente 20% desses casos detectados, eles requerem um atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória, que é o maior problema do Covid, que é essa dificuldade respiratória que acaba levando o paciente a óbito em grande parte das vezes, 5% deles podem necessitar de suporte ventilatório. Isso provocou, assim, uma grande demanda na questão hospitalar, A gente teve uma demanda grande de leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI, porque a gente teve, principalmente ali a partir de novembro, dezembro, vocês vão ver nos gráficos que eu vou apresentar, que a gente teve a maior elevação, E a gente começou a ter uma grande demanda, Isso fez com que toda a gestão da Secretaria de Saúde se mobilizasse no intuito da gente conseguir a ampliação de leitos hospitalares, onde a gente conseguiu, junto ao Estado, o credenciamento de novos leitos, Então, pode dar sequência. A vigilância epidemiológica, pode passar, isso. A vigilância epidemiológica, ela faz toda a parte de acompanhamento dos casos.
Então, a gente, toda a parte de dados, né? Pacientes confirmados, pacientes que se recuperaram, pacientes que foram a óbitos, tudo isso é a vigilância epidemiológica que faz esse acompanhamento, né? Então, ali, como vocês podem observar naquela figura, eu trouxe para vocês a figura do informe epidemiológico de Criciúma, né? É o nosso boletim epidemiológico, né? Então, ele é público, tá? A gente disponibiliza também no site da Prefeitura Municipal de Criciúma, a gente encaminha para o setor de TI, eles disponibilizam na homepage da Prefeitura. E nele vem várias informações, né? Ali vem a quantidade de pacientes testados, quantidade de pacientes recuperados, a quantidade de casos ativos, que são os casos que requerem assim um maior cuidado, porque são as pessoas que estão em fase de transmissão da doença, né? Em transmissão ativa. Quantidade de pacientes suspeitos, que são aqueles pacientes que fizeram o exame, mas que eles não receberam ainda um resultado, né? Os confirmados, como eu já falei, os óbitos. Traz também uma tabela de internações, onde a gente coloca as internações tanto dos pacientes que são residentes de Criciúma, como residentes em outros municípios. Estamos disponibilizando também nesse informe, para facilitar um pouco para a população ter o acesso ao dado, os dados de vacinação também. E aos domingos a gente sempre faz gráficos para a gente mostrar, né, assim, a evolução da semana, porque com relação aos gráficos fica mais visível, né, fica mais fácil de observar se está subindo, se está descendo. Então seria isso. Pode passar, por favor. Então, o primeiro gráfico que eu trouxe para vocês, ele é um gráfico que ele mostra os casos confirmados por data de coleta por semana epidemiológica. Então, ali fica bem evidente, ó, que lá para novembro, final de novembro, início de dezembro, foi o período que a gente teve o maior pico da doença aqui no município de Criciúma. Tá? A partir ali de março, a gente teve um retorno do aumento dos casos, mas não se manteve no mesmo crescimento, na mesma taxa de crescimento que a gente obteve em novembro e dezembro, né? Porém, como vocês podem observar ali, estamos ainda com uma grande quantidade de casos confirmados, se a gente for comparar desde o início da pandemia, né? Então, estamos ainda enfrentando problemas ainda com relação ao Covid, né? Não é o momento ainda da gente poder relaxar, né? Pode dar sequência, por favor. Esse slide, na verdade, ele mostra os óbitos que a gente teve dos pacientes por semana epidemiológica, né? Então, também, na questão dos óbitos, também a gente pode observar ali que, fim de dezembro, a gente teve um maior quantitativo de óbitos no município, né? E agora, no mês de maio, também a gente atingiu números bem grandes também de óbitos, a gente teve uma elevação grande da nossa letalidade no município. O que a gente está observando nesses novos períodos que a gente teve em 2021, tanto ali dezembro de 2020 como agora no ano de 2021, a gente está observando um maior número de casos graves, assim, né? Bem diferente do início da pandemia, começo de 2020, a gente tinha bastante casos também, mas não eram tantos casos graves como nós temos hoje. E quantos mais casos graves a gente tiver, a gente sabe que a chance de óbitos ela aumenta, né? Então, sempre que a gente tiver um aumento no número de casos, o esperado é que a gente tenha também um aumento no número de óbitos, infelizmente, né? Pode seguir. Aí, na verdade, eu fiz só uma separação dos óbitos por faixa etária, só a critério de curiosidade de vocês, para saber qual é a faixa etária que estaria sendo mais acometida pela questão dos óbitos, né? Então, seriam os idosos, né? Os idosos ali na faixa de 60 anos a 79 anos são os que têm evoluído mais a óbito. Porém, nesse gráfico não mostra isso, mas o que a gente vem observando é que essa faixa etária também, ao longo do tempo, ela também está mudando, tá? Existe ali, né, no quantitativo geral, uma maior quantidade de pacientes que foram a óbito de idosos. Porém, nessas últimas semanas epidemiológicas, no ano de 2021, a gente vem percebendo um aumento no número de óbitos de pacientes mais jovens, tá? É uma possibilidade a questão da vacinação. A gente sabe que os idosos eles já receberam, quase toda a população já recebeu a vacina, não recebeu aqueles que se recusaram, né? Então, é uma grande possibilidade de que a vacinação ela esteja ajudando na questão dessa diminuição dos óbitos dos idosos e a consequente aumento nos pacientes mais jovens. Pode passar, por favor.
Eu trouxe também a critério de curiosidade para vocês, vereadores, né, e para a população, quais foram os bairros, né, que a gente teve maior quantitativo de pacientes que foram a óbitos. A gente pode observar que são bairros bem populosos, então são bairros populosos, é esperado que se tenha mais população, que se tenha mais óbitos, né? Então, foram os bairros mais acometidos. Pode passar, por favor. Ali eu fiz um slide onde mostra as internações por Covid em UTI e por Covid em clínica, né? Então, é bem perceptível ali o aumento na demanda de leitos de UTI a partir de março, né? Vocês podem ver um pico ali nos internados. Só um pouquinho. Você poderia terminar esse slide e aí depois nós Sim. encerramos. Sim. E daí o presidente vem, retoma a sessão e depois o vereador quiser ceder o seu tempo, certo? Pode Tranquilo. terminar. Não, como eu estava colocando, é bem perceptível assim o aumento na demanda de leitos de UTI a partir de março, né? Dá de perceber a questão, UTI não, perdão, desculpa, UTI dezembro, na questão da UTI dezembro, tá? E as clínicas em março, a gente teve um aumento grande de pacientes internados, tá? E isso gerou assim uma demanda muito grande de leitos nos hospitais. Obrigada.